vamos para o encerramento. Isaías 8:17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele. E nele ponho a minha esperança. Essa palavra é óbvio que ela serve para todos nós, mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar através dessa palavra com algumas pessoas específicas, que quando o Senhor me deu essa mensagem, imediatamente eu já entendi, e depois que Ele já me deu essa do domingo, então você vai juntando, você vê para onde o Espírito está indo, né? A maturidade. Deus é real, vamos repetir? Deus é real. Deus é real. A despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Quando Ele provê comida, família, saúde, situações felizes. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis, a gente sabe disso. E é aí que nós mostramos o nosso nível de maturidade, de comprometimento com Deus. E como então nós vamos adorar a Deus, então se eu não estou sentindo? O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, dar graças durante os mais difíceis testes, render-se a Ele durante a dor e amá-lo quando Ele parece distante. Ou seja, quando eu não sinto, quando parece que Deus está muito longe, parece que Ele não está me ouvindo, não está me respondendo, e eu o adoro com muito mais força, é nesse momento que eu o agrado, porque eu estou dizendo para Ele, eu acredito que está aqui. Independente do que eu estou sentindo ou não estou. E se eu não estou vendo nada, não importa. Para nos amadurecer no relacionamento com Ele, Deus nos testa e vai nos testar com períodos de aparente distância. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou. Ou nos esqueceu. Davi, eu sempre falo que eu aprendi a ser uma adoradora com Davi. Quanto mais você lê os salmos, melhor você fica. E Davi passou por momentos assim, e eu peguei algumas escrituras. Senhor, por que o Senhor está tão longe? Por que se esconde na hora da angústia? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que você está tão longe quando eu gemo por ajuda? Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos. Acorda, Senhor, porque estás dormindo. Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Até quando ficarás sentado aí como se estivesses de mãos atadas? Por que, ó Eterno, tu fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Ó Senhor, onde está o seu antigo amor? Que com fidelidade jurou a Davi?
Davi foi um homem segundo o coração de Deus e passou por momentos nada fáceis. É óbvio que eu peguei versículos separados, você tem que pegar dentro do contexto. Ele começa orando e aí ele mesmo muitas vezes responde. Ele mesmo fala com ele, ó minha alma, confia em Deus. E ele volta. E isso é lindo. Ele passou por momentos assim, mas ele nunca desistiu de adorar e confiar no amor de Deus. Nunca. Você vai ver várias situações assim, e ele ali firme, adorando a Deus. É óbvio que o Senhor nunca abandonou Davi, porque ele jamais abandona os seus. Ele não nos abandona, mas ele nos testa. E esse teste é muito importante. Porque ele quer que cresçamos, ele quer filhos maduros. Crentes que acreditam na sua palavra e o encontram nela, que foi a mesma situação no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, que o Senhor até os repreendeu, porque o Senhor queria que eles o encontrassem na palavra. E isso foi maravilhoso, porque se ele tivesse aparecido já ali para eles, todo mundo diria, mas o Senhor apareceu para eles. Não. Não. Só no final, quando eles já estavam, eles mesmos disseram, nosso coração estava queimando. Quer dizer, algo estava ali dizendo, e o Senhor estava trabalhando o quê? Que eles o encontrassem na palavra. Que esse é um nível de maturidade. Quando você não sente, quando parece que não tem resposta, quando parece que a sua oração não passa do teto, e você está orando, você está adorando, e você continua crendo. Ele nos quer confiantes, o ingrediente principal é a confiança, e Ele quer que a gente confie nele e o encontre na palavra. Ainda que num silêncio ensurdecedor. Aquela, meu Deus, o Senhor não vai falar comigo. E ainda assim você, não, mas Deus está comigo. Ele disse que jamais nos abandonaria, mas não prometeu que sempre sentiríamos a sua presença. Ele disse, nunca vou abandoná-los. Mas ele não disse, olha, vocês sempre vão sentir minha presença. Nós precisamos confiar que Ele está sempre presente mesmo quando não sentimos. Parece que não está, que a gente não está sendo ouvido, quando oramos, clamamos, pedimos uma palavra, e Deus parece que não está falando, não responde. Ele nos ensina a confiar em tudo que já foi dito. Então, um período desse, por exemplo, de propósito, olha quantas mensagens, quantas palavras, quantas promessas. E Ele espera que você guarde muito bem. Que você continue confiando, que você acredite. Durante todas essas semanas nós temos recebido. Aliás, constantemente Deus, Ele não para de falar com o seu povo. Mesmo que o seu povo não esteja ouvindo. Porque muitas vezes o que Ele está dizendo é, lembra o que eu falei? Volta lá. Mesmo que naquele momento você diga, eu queria que Deus tivesse falado comigo hoje. Não, mas Ele quer que você ouça a voz dEle a despeito de qualquer coisa.
Você volta lá. Deus não te fez promessa? Qual foi a última coisa que Ele falou? O que Ele vem falando com você? Nós temos guardado tudo no coração? Todo cristão passa por essa, digamos, depressão espiritual. Faz parte do processo normal do nosso amadurecimento. É doloroso, perturbador, mas absolutamente vital para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa fé. Jó passou por isso, mas ainda assim ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Mas não foi só isso. Eu poderia ter colocado inúmeras referências aqui, das falas de Jó, reconhecendo que a despeito de tudo, ele ainda continuava esperando e crendo. Eu vou para o leste, mas ele não está lá. Vou para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, porque está escondido. Olho para o sul, mas ele não está. Mas ele está escondido. Mas ele sabe para onde vou. E quando ele me testar, sairei puro como ouro. É um teste de fé. Que todos nós precisamos enfrentar. Mas, infelizmente, aqui nesse momento, muitos desistem. Quando não sentem, não estou sentindo, Deus não está falando. Mas Ele está falando o tempo todo, ainda que não esteja falando, Ele está trazendo. O que eu falei com você? O que eu já falei com você? Deus quer saber se somos capazes de amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, mesmo quando não sentimos a sua presença. Não há sinal da manifestação dele e resposta. Infelizmente, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Esse é um erro. Não, mas eu quero uma experiência com Deus. Óbvio que todo mundo quer. Mas nem sempre, se você só crê à base das experiências que você está tendo toda vez que você busca, Deus nunca vai saber se você realmente crê nele e está enraizado nele. Então, muitas vezes, você não tem nada. É uma sequidão. E é Deus nos puxando para esse nível mais alto. Buscar sensações. E se elas acontecem, então, acreditamos em Deus. Que Deus está lá. Se não, desanimamos e desacreditamos de tudo. Que é o que acontece com muita gente. E é por isso que muitos não crescem, não prosperam nesse relacionamento com Deus. Deus nos quer dependentes dele, da sua palavra. Se sabemos que precisamos corrigir algo, nos arrependemos de todo o coração e seguimos na confiança em tudo que ele já falou. O novo convertido, o bebê cristão, é lindo. Ele vai ter maravilhosos encontros e experiências com Deus. Maravilhosos privilégios. Deus vai se manifestar constantemente, de várias formas. Pede uma palavra na Bíblia, pede uma palavra na caixinha da promessa, pede
Senhor, manda uma palavra para mim. É lindo, é uma delícia. O novo convertido ora, ele tem respostas ali, tanta coisa acontece. Porque Deus está ensinando sobre confiança. Aí chega um momento que essas coisas não funcionam. Tudo que antes funcionou, não funciona. Começa a não funcionar. Porque agora é Deus dizendo assim, agora é hora de crescer. Ele sabe quando nós temos já total consciência das coisas, que está na hora dele nos experimentar. Vai chegar esse momento que todo o cuidado continua, mas é como um recém-nascido, um bebezinho. Aí vai chegar um momento que a gente sabe, a criança tem que andar, e se ela cair, faz parte. Ela vai ter que aprender a segurar os talheres, comer sozinha. Vai chegar um momento de desfraldá-la. E assim por diante. E Deus vai trabalhando isso, porque isso é fundamental. Porque se a gente não cresce, Deus não pode dar coisas de adulto para crianças. Vamos lembrar que ainda Paulo falou que a criança tem que ter um tutor. Ela não pode administrar a herança. Então ela tem que crescer para ela poder tomar posse da herança dela e administrar. Senão tem que ter um tutor ali. Alguém que faz isso por ela. Porque é criança. Deus está sempre presente. Ainda que a gente não perceba. Sua presença é tão profunda para ser medida por uma emoção, uma mera emoção. A presença de Deus é poderosa para você definir apenas por uma emoção. E Ele quer que você sinta a sua presença, porém Ele está mais interessado, muito mais interessado, em que confiemos nele. É preciso confiar nele e na sua palavra. Fé e não sentimentos agradam a Deus. Jó perdeu tudo num único dia. E continua adorando e confiando nele. Deus, ainda que em total silêncio, continua comigo, com você, trabalhando em nosso favor. E o que Ele quer é que nos concentremos em quem Deus é. Concentre-se em quem Deus é. E sua natureza imutável. O caráter de Deus. Você precisa acreditar no caráter de Deus, em quem Deus é. Tudo pode mudar, Ele não muda. Ele não muda, Ele nunca mudou. Independente de sentimentos, apegue-se sempre ao caráter imutável de Deus. Independente de sentimentos. Deus é bom. Acabou. Ele nos ama e está conosco. Ah, mas eu não estou sentindo Deus. Você não precisa sentir Deus. Você acredita que Ele está lá. Você acredita que a presença dEle é real. Ele sabe tudo o que nós estamos passando. Ele sempre sabe. Ele se importa e tem o melhor para nós. Um grande e maravilhoso plano para cada um de nós.
Nunca duvide na escuridão. Vamos repetir? Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Quando Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó encontrou os seguintes motivos para louvá-lo. Tudo aqui tem referências, mas eu não botei, porque eram muitas. Ele é bom, ele é bom e amoroso, ele é o Todo-Poderoso, ele repara em cada detalhe da nossa vida, ele está no controle, ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você, ele vai nos salvar. E nós temos que confiar. Confiança é o ingrediente principal. Confiar que Deus cumprirá as promessas que fez, porque Ele vai na vida do que crê. São escrituras e escrituras que vão provar isso. Então aqui, ó. Vamos aprender aqui hoje. Para a glória do nome do Senhor, eu já aprendi essa parte da vida. Acredito que tem muitos aqui que já aprenderam. Não precisa de uma experiência, não precisa de tantas confirmações, não precisa de tantos movimentos para acreditar que Deus está lá, que Ele está ouvindo, que Ele não é surdo, que Ele não está dormindo, Ele não dorme, como diz o próprio Davi, o salmista, Ele não tosqueneja, Ele guarda a nossa entrada e saída. Enfim, nem se eu quisesse eu conseguiria repetir tantas escrituras. Mas algumas pessoas ainda não entenderam isso. E para o nível que Deus quer levar você, você precisa passar nesses testes. Você precisa confiar que Deus está com você, a despeito de problemas, de situações, de emoções, a despeito de tudo. Então, possivelmente, tem gente vivendo isso aqui. E com certeza, Deus não manda nenhuma palavra por acaso. Ele já está preparando e dizendo, eu quero um povo maduro. Eu vou te esticar. Esse é o momento, o Senhor está nos esticando. Ele quer um povo crescido. Porque nós vamos precisar dessa maturidade, desse nível de confiança para os enfrentamentos aí nesse tempo agora. Nós temos promessas incríveis, eu confio em todas elas. O Senhor disse que nunca ia nos deixar, que não vai nos desamparar, vai cuidar de nós até o fim. Tem nos desafiado a ir mais alto. Mas não há dúvida, é hora de crescer. E quem não aproveitar esse portal de crescimento, de maturidade, não vai aguentar. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vejo a palavra, eu vejo como Deus está trabalhando. A palavra da manhã é uma palavra para gente grande. Apesar de parecer tudo tão óbvio, o Espírito Santo nos deu uma mensagem para deixar claro que não está tão óbvio assim. Não entendemos coisas básicas. Então, como é que nós vamos ter enfrentamentos maiores? Você acha que Daniel conseguiu dizer não para a comida do rei? Os 3 jovens preferiram a fornalha. Daniel, a cova dos leões.
a se renderem ao sistema, como que eles conseguiram isso? Exatamente assim. Crendo na palavra e vivendo a despeito de qualquer coisa. Deus foi puxando para cima, foi esticando, Deus vai nos esticando. É hora de crescer. Você precisa crescer. Então a palavra da manhã veio para nos dizer que nós precisamos crescer e entender o que é fazer parte da família de Deus, o que é ser igreja. E agora o Jesus está falando com todos nós. É óbvio que alguns já estão vivendo num nível mais maduro e que, sentindo ou não sentindo, está tudo certo. Não vai ficar deprimido, vai adorar, vai falar com Deus, vai amá-lo, vai levantar e vai seguir a vida dizendo, Deus está comigo. O diabo vai dizer, Deus não está com você. Olha, ele não te ouviu, nada aconteceu, não falou. E a pessoa tem aquela força de dizer, Satanás, fora. Deus está comigo, confio nele, nunca me deixou, não vai me deixar, está tudo certo. Ele está conosco. Ainda que você não sinta, ele está e vai sempre estar. Então, Deus está levando você, eu falo você, mas acredito que é para mais pessoas, e óbvio que isso firma dentro de mim o meu lugar, e tem que firmar para todo mundo. Então Deus está falando aqui, Ele está levando você para um nível mais profundo de maturidade, é hora de você crescer, todos nós estamos sendo e vamos ser mais esticados. Uma amizade baseada em emoções é, na verdade, frívola. Não fique preocupado com problemas, com circunstâncias. Circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Vamos repetir? Circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça continua em plena força. Ele é o nosso favor, mesmo que você não consiga senti-lo. Lembre-se do que Deus já fez por você tantas vezes, do que Ele já falou. Se Deus nunca tivesse feito nada por nós, Ele ainda mereceria o nosso louvor. Pela entrega de Jesus, que já foi tudo. Mas Ele fez e faz o tempo todo, além de ter entregado o seu Filho, que já fala tudo sobre o amor de Deus. Lembre-se e leia sobre o que Jesus passou por nós naquela cruz. É importante lá revisitar aquelas escrituras e lê-las de tempos em tempos. Foi muito sofrimento por nos amar. Deus permitiu o seu Filho ser moído por nós. Tudo foi por amor. Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, pensar que agora, depois de tudo que Ele fez, Ele nos deixou, é uma insanidade. Jesus desistiu de todas as coisas, para que nós pudéssemos ter todas as coisas. Vamos repetir? Jesus desistiu de todas as coisas, para que nós pudéssemos ter todas as coisas. Se fez pecado para que pudéssemos ser chamados de justiça de Deus, se fez maldito para sermos benditos, se feriu para que fôssemos sarados, se empobreceu para que nós pudéssemos enriquecer. Ele morreu para que pudéssemos viver para sempre. Deus é real, a despeito de como se sente. Ele te ama e está com você a despeito de sentimentos.
E ele está dizendo, confie em mim, totalmente em mim. Em Hebreus 3:5 diz, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus vai agir surpreendentemente na sua vida. E o nome dele vai ser glorificado. E ele quer que você acredite nisso. Deus nos quer crescidos. Filhos maduros e seguros do seu amor. Da sua presença, do seu poder. Agindo em nosso favor. E ele diz, confia. Estarei convosco todos os dias. Vamos repetir? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então chegou o momento de Deus elevar alguns, e Ele está dizendo aqui, você não precisa mais de uma experiência para saber que eu estou com você. De um sentimento para saber que eu estou com você. Eu quero você andando por fé e não por sentimentos. Eu quero que você tenha convicção que eu estou com você a despeito do que você sente. Porque nesse processo de maturidade, quando nós temos que enfrentar coisas desafiadoras, as próprias coisas o que acontece no mundo, as mudanças que a gente vê, que mais coisas vão acontecer, a igreja precisa confiar no caráter de Deus, independente de qualquer coisa. E Deus vai fazer coisas fora do comum na vida do seu povo, mas na vida chegou a hora de um povo maduro se levantar. Deus está trabalhando isso claramente. E essa palavra, ela vem, e você deve voltar a ouvi-la, porque Deus vai nos testar no nível mais alto. E Ele não quer nenhum sendo guiado por sentimentos aqui. Porque os sentimentos matam, o diabo usa dos sentimentos. Então, essa história de sentir Deus, não sentir Deus, sentir isso, não sentir aquilo. Eu já vivi algumas vezes períodos assim, e eu sigo. Deus às vezes eu vejo Deus falando com pessoas e não me dá nada para mim. Nada. Aquele silêncio total. Eu me lembro quanto tempo, eu fiquei muito tempo, porque Deus não me falava nada ali na Celso, sobre a questão do prédio, as questões, não tinha mais o que fazer, eu pedi uma direção, nada, eu procurava um meio, nada, tudo fechado, até que chegou nos 52 dias que Ele rompeu aquele silêncio, e Ele me deu sobre as águas de Mara. E aquilo para mim foi explosivo dentro de mim, porque ali eu sabia, agora vai, o ciclo mudou. Então assim, e eu buscava, era um silêncio. E eu via o Senhor dando a palavra para as pessoas, para a igreja, mas eu ia buscar, parecia que Ele não estava me ouvindo. E ali você tem que ter muita segurança do seu relacionamento com Deus,
Porque o diabo vai tentar se aproveitar disso. Ah, você tem algo errado, tem isso e aquilo. E às vezes, assim, bom, em alguns casos, óbvio, a pessoa entristeceu a Deus, aí é outra história, não é disso que eu estou falando aqui agora. Às vezes a questão não é essa. Não que a gente não fale, mas você não é um praticante do erro, você está buscando a Deus seriamente. Simplesmente Deus está testando você, seu nível de confiança. Se você vai continuar fazendo o que você tem que fazer, se você vai continuar executando, inclusive pregando sobre ele, a palavra dele, quando ele não fala com você, quando ele tem um silêncio total com você, quando parece que ele não está te ouvindo, que ele não está presente, você não percebe a presença dele. Mas ele está lá. E eu aprendi a dizer isso. Eu sei que está aqui. Eu aprendi a dizer isso. Às vezes, em situações difíceis de eu buscar algo e nada, e eu digo, eu sei que está aqui. Eu sei que está comigo. Eu sei que me ama e eu sei que está comigo. Isso eu não duvido. Eu não duvido. Então, em nome de Jesus, vivemos um outro tempo e Deus não vai deixar, Ele nos ama muito para nos deixar como menininhos, mimadinhos, dodóizinhos. Tem que crescer. É preciso crescer, porque senão nós podemos perder o nosso destino e até a nossa salvação. Porque só uma pessoa madura consegue resistir aos baques, às situações que o oprimem para que você negue o Senhor e você, confiando, acreditando, a despeito de qualquer coisa, você sabe, Ele está aqui. Tudo que eu tenho que fazer é resistir. Está entendendo? Amém? É tempo de crescer.